Olá, amigos, bom dia. Hoje é dia 21 de maio do ano de 2020. Nós estamos na quinta-feira. Novamente vamos fazer um vídeo para que a gente faça reflexões sobre aquilo que nos envolve. E o tema que nós escolhemos para esse vídeo fala sobre as desigualdades sociais. Então diz assim: viver num mundo onde tantas desigualdades são rotineiras nos faz, às vezes, dependendo da nossa condição, dependendo de como nós estamos, se somos muito pessimistas, nós até questionamos a justiça divina. A gente se pergunta, onde está a lógica, né? Por que Deus permite tudo isso? Porque uns nascem num ambiente de tanta fartura, enquanto outros mantêm-se em situações degradantes, onde nem os direitos fundamentais são garantidos. Evidentemente que são questões que são levantadas de forma muito cotidiana, muito rápida, porque nós preferimos sempre, ainda, infelizmente, em razão de sermos espíritos imperfeitos, preferimos encontrar uma razão pelos acontecimentos fora de nós. Quase sempre queremos encontrar um culpado, para que este culpado resolva as situações. Mas nós nos esquecemos frequentemente que vivemos em sociedade, onde uns precisam dos outros. Aquele indivíduo que tem uma formação intelectual extremamente alta, ele necessita daquele outro indivíduo que às vezes não tem nenhuma formação. Porque nós somos interdependentes. Ninguém vive na realidade sem o outro, sem que o outro lhe ofereça alguma coisa. Isso nós estamos falando em todas as situações. Por exemplo, para nos alimentar, se tivermos condições de frequentar os mais chiques e mais caros restaurantes, certamente nós vamos ter alguém preparando para nós a alimentação. Quase sempre esse alguém em termos intelectuais, muito provavelmente inferior a nós. Mas nós vamos mais longe ainda. Para que os alimentos cheguem, né, requintados, nesse restaurante requintado também, ele foi plantado, teve semente. Então, precisou de uma pessoa ainda mais humilde, e assim sucessivamente. Mas a gente pergunta, né, quase sempre, né, ao invés de fazer esse tipo de reflexão, qual é a razão para que haja tantas desigualdades, se é Deus quem permite tudo, se é Deus o Criador de tudo? Naturalmente temos que dar uma resposta que seja bem rápida e objetiva. Deus é o Criador de todas as coisas boas, equilibradas. Aquilo que nós observamos que não é bom, não é criação de Deus. É criação nossa, está sob nossa responsabilidade. Analisemos primeiro a origem das desigualdades sociais. Entende-se no Espiritismo que a desigualdade social é proveniente do próprio homem, pois para Deus todos somos iguais. Vejamos o que dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Pergunta Kardec. Os Espíritos respondem que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizei frequentemente, o sol oferece luz para todos, e enuncias assim uma verdade maior e mais geral do que possamos pensar. De fato, o sol atende tanto a pessoa boa, tanto quanto o malfeitor. Ele está aí à nossa disposição. Todos os homens estão submetidos às mesmíssimas leis da natureza.
todos nascem igualmente frágeis. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do homem rico se destrói, como se destrói também o corpo do homem pobre. Deus a nenhum concedeu superioridade. Não existe, privilégios. Todos nós temos aquilo que é necessário e útil para nós e que merecemos ter. Difícil realmente a gente, em diversas ocasiões da nossa vida, aceitarmos isso, porque somos ainda egoístas, orgulhosos. Nós achamos, não é possível, eu sou uma pessoa boa, como é que eu tenho tantos problemas? Não é possível que Deus olhe todos os seus filhos de forma igual. Mas a verdade é que sim, Deus olha os seus filhos de forma igual e oferece a todos nós as mesmas oportunidades. Mas nem todos nós aproveitamos as oportunidades da mesma forma. Existe não é um ditado popular, mas existe uma colocação muito popular em que a pessoa diz assim, existe um copo com metade de água, está meio cheio. Existem aqueles que olham o copo de água e dizem assim, nossa, ele está meio vazio. O outro diz assim, ele está meio cheio. São visões diferentes. São modos da gente encarar, então, aquilo que a gente enxerga. Muito embora o copo esteja no meio. Mas eu enxergo de forma negativa, dizendo assim, nossa, está quase acabando a água. E o outro observa de que forma? Nossa, tem metade da água ainda. Que bom, Kardec deixa claro, através desta resposta dada pelos espíritos, que pela criação somos todos iguais e viemos do mesmo ponto de partida. Porém, vemos que muitos parecem estar em muito mais desvantagens, principalmente acerca da situação social. Disso, os Espíritos nos trazem, no mesmo capítulo de O Livro dos Espíritos, a seguinte resposta. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, é a natureza que impõe as desigualdades sociais? A resposta é que não é obra de Deus essas diferenças. É obra do homem. Lembro-me de Richard Simonetti, em uma das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, ele disse o seguinte, que Deus criou a vida, mas a qualidade da vida depende da nossa atuação. E nós queremos ter qualidade de vida dada por Deus, mas não é Ele quem nos dá a qualidade de vida, somos nós mesmos, através do nosso trabalho e do nosso esforço. Continua então. Então, com isso temos que a realidade acerca da desigualdade é criada pelo próprio homem, que em sua ganância de possuir bens materiais, de acumular e de explorar o próximo com fins de lucrar e angariar através do sacrifício de outro, nem sequer pensa na ética envolvida, em se ter demais até além do supérfluo, e deixa o próximo ao abandono, de não possuir o mínimo necessário. Outra questão também a respeito do mesmo assunto. Questão 807 de O Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem condenação. Ai deles! Será a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Nossa, mas Deus vai castigá-los então? Não, Deus não vai castigá-los. O castigo é Ele mesmo que vai se impor com as suas atitudes, com as suas ações. Ou seja, ele nasceu com as mesmas condições do outro, mas ele, aproveitando-se melhor das condições que foi oferecida, usando a sua inteligência, conseguiu tornar-se uma pessoa rica e
A sua riqueza deveria servir para ele ter conforto, mas também auxiliar os outros e a própria sociedade a melhorar-se. Por isso que nós recebemos de Deus a oportunidade, então, da riqueza, da inteligência, para que nós possamos aproveitá-la em nosso proveito de forma equilibrada e ajudar ao próximo também. Na questão 807, os Espíritos explicitam a situação de causa e efeito, que é infalível nas questões morais, daqueles que se dobram ao mau uso de suas condições sociais. Ao invés de criar oportunidades, seja de empregos ou de chances de auxiliar aqueles que estão muito aquém de conquistarem algo por mérito próprio, acabam não dando bom uso da ferramenta que Deus lhes confiou na atual existência. E, pondo tudo a perder, entregam-se aos prazeres e aos caprichos mais vis. Entendemos que esse mau uso poderá ser pago pela lei de causa e efeito, onde o indivíduo que antes oprimia, amanhã será oprimido. Ou seja, lei de causa e efeito. Eu causo, situações tristes na sociedade e para os outros, eu sou o responsável. Eu sou a causa. Então o efeito vai ser o quê? Vai ser o sofrimento dos outros. Eu vou sofrer esse efeito também. Talvez possa parecer um revanchismo desnecessário, mas muitas vezes esses indivíduos se tornam grandes nomes da luta pela igualdade social. Ao se ver aquele espírito na situação diferente da anterior, ele acorda para a necessidade da justiça social e acaba se tornando expoentes nesse assunto. A justiça divina age de forma perfeita e infalível. Na outra questão, algum dia a desigualdade desaparecerá? Sim, desaparecerá, porque eternas somente são as leis de Deus. Quando nós, então, tirarmos de nós o orgulho e o egoísmo, e isso deixar de predominar em nós, restará apenas, então, a desigualdade do merecimento. Mas a desigualdade social provocada por nossas ações irá desaparecer, porque nós iremos enxergar no outro o que o outro efetivamente é, nosso próximo, nosso irmão, espiritualmente falando. Pensemos nisso, amigos. Chamamos aqui a atenção para o estudo de o livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. Que nós tenhamos um bom dia, fiquem bem, fiquem em paz.